Expresso minhas mais sinceras condolências pela partida do nosso irmão Ramon Rodrigues Lopes, quem Deus o chamou ele e ele está descansando na sexta dimensão. Foi uma partida, uma ida deste planeta Terra repentina, súbita. Uma pessoa, pois, muito amada por todos, lá em Monterrey, no México, amada por mim, pelo nosso irmão Miguel, pela sua família e por toda a congregação de lá, e nós vemos como, de que forma, de um momento para outro, se a pessoa é a vez da pessoa partir e ser testemunha da ressurreição, essa pessoa, esse escolhido de Deus, esse filho de Deus, e também pessoas que não são crentes, quando chegam a sua hora, ou chega a sua hora e ela parte, se vai, não tem aviso. Ou seja, Deus não os prepara para dizer-lhes dentro de um ano, dentro de 6 meses, dentro de um mês, dentro de um dia, dentro de uma hora, ou agora, dentro de uns minutos, vai partir, fulano de tal vai partir. E nem também não fala para a pessoa, conserta tudo, ajeita tudo, tem tudo consertado, porque dentro de uma semana vais partir ou no ano que vem. Ou olha, tu vais fazer esse trabalho, mas no carro vai acontecer alguma coisa contigo. Ou não vais amanhecer, e adormecido tu vais ir adormecido, ou seja, que tu não vais acordar, vai ser dormindo. Ou seja, não é uma coisa que é avisada, a pessoa é avisada. E nem tampouco ele nos tem dito qual dia exato, não está escrito o dia, a data, com o ano, com o mês e o dia que vai acontecer a ressurreição e a transformação, senão que aquilo que ele nos diz é estar preparados. Ele diz, vigiai, estar apercebido, colocai vossos olhos postos no céu. E tudo isso ele fala um pouquinho de luz, diz Paulo, que é a trombeta final, mas não diz quando. Paulo nos dá um pouquinho mais de luz. Vejam, neste dia Deus esteve nos mostrando nestes dias e nos dando a conhecer também e nos falando da forma em que o escolhido de Deus deve valorizar a vida a cada minuto, a cada segundo, valorizando a vida, e que os dias que nos restam neste planeta Terra sejam dias onde nós sirvamos com todas as nossas forças, com todo o nosso ser, e ter no nosso histórico, no nosso registro, uma história agradável diante dos olhos de Deus, e que depois fique nas memórias ou nos registros de cada um de nós, como pessoas que neste tempo final ou do fim estiveram braço a braço, lado a lado na obra, ou seja, que isso é tanto para os que partem, como aqueles que ficam até a transformação. E já tem um número para isso, já existe um número determinado, ou seja, aquele que vai ser transformado até a transformação deve lutar ou ficar lutando para que a sua história fique bem registrada, bem gravada. E depois, quando se veja a vida de cada um de nós e se fale da vida de cada um de nós, nós possamos ser pessoas que possam ler, aqueles que leiam a história, que são pessoas que serviram a Deus quando lerem a nossa história e que agora estão reinando sobre todas essas pessoas que estão vendo a nossa história, o nosso histórico. E, portanto, lutamos por isso e trabalhamos por isso e nos esforçamos para isso, para ter uma boa história. E depois, uma história que vai ser escutada e lida depois. Agora, nosso irmão Ramon Rodrigues Lopes, vejam, de repente Deus o levou. Eu creio que ele tinha um compromisso no outro dia. Eu creio que isso aconteceu, foi na segunda para terça-feira, eu creio que foi. Depois me confirma bem, era terça ou quarta, vejam, ele tinha, ou era pela terça-feira da manhã, de segunda para terça ele tinha um compromisso, uma agenda, e vejam vocês,
foi um ataque fulminante no coração que deu nele e ele partiu, se foi. A família de nosso irmão Ramon, nossa irmã, sua esposa Teresa Molina e seus filhos Mauro Rodrigues, Leonardo Rodrigues e Yolanda Rodrigues, também a sua irmã, a mãe de Ramon, condolência pelas suas partidas para sua mãe, e que brevemente o veremos nesse corpo eterno e glorificado que Deus prometeu para todos os crentes nele. Sua irmã. E a nós nos resta estar preparados para esse glorioso evento, acontecimento, quando acontecer, e ao vê-los, nós sermos transformados. No livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 10 em diante, diz: Eu estava no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Escreve num livro aquilo que vês e envia-o para as 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E voltei-me, virei-me para ver a voz que falava comigo, e tendo-me virado, vi 7 castiçais de ouro. E aí escreve para o oeste, ou ao oeste. Também no versículo 10 e 11 por aí também escreve oeste. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa que chegava até os pés e cingido pelo peito com um cinto de ouro, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como branca lã, como a neve. Seus olhos como chama de fogo e seus pés semelhante ao bronze reluzente, refulgente como em forno, brilhando, e sua voz como estrondo de muitas águas. Tinha na sua destra 7 estrelas e da sua boca saía uma espada aguda, afiada de 2 fios, e seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí como morto a seus pés, e ele pôs a sua destra sobre mim, me dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive estive morto, mas eis aqui que vivo pelos séculos dos séculos. Amém. E tenho as chaves da morte e do Hades, ou inferno. Podem assentar-se se estiverem de pé, ou estão de pé. Na mensagem, a última vestimenta de Jesus Cristo, esta mensagem foi pregada no dia 17 de fevereiro de 2005 em Torreón, no México. Aí nos fala o Dr. William Soto. Aí justamente ele estava lendo, ele leu aí essa escritura que nós lemos agora. E lendo essa escritura, nos fala desta passagem, o reverendo William Branham nos fala que é Cristo com a vestimenta, não como sumo sacerdote, senão como juiz, porque tem o cinto de ouro no seu peito. Como sumo sacerdote, teria que ter o cinto na sua cintura. Como juiz, ele tem o cinto sobre o seu peito, como juiz. E continua dizendo, vamos ver um lugar onde o reverendo William Branham fale a respeito dessa vestimenta com a qual aparece aqui nosso amado Senhor Jesus Cristo, aparece aqui no livro das Eras. Esse é o livro editado. Aí na página 40 até a página 60, em todos esses lugares, aí ele nos fala dessa vestimenta de Cristo, que é uma vestimenta que cabe ou corresponde ao seu ministério como juiz. E corresponde ao dia do Senhor, pertence ao dia do Senhor, diz na página 42 e na 43. Diz, no tempo do irmão Branham, ou seja, ele está falando aqui que o irmão Branham aqui nos fala no livro das Eras, no seu tempo, ele diz, é no parágrafo onde começa, e o irmão William lê, e nós temos o livro aqui, para ir vendo o que ele está, ou o que ele escreveu aqui. Agora vamos voltar para a nossa escritura. Sabemos o que não é o dia do Senhor. Se não é no sábado nem no domingo, então o que é? Ora, falamos assim, certamente não é o dia do Senhor hoje. Este é o dia do homem, é a obra do homem, o trabalho do homem, a igreja do homem, a ideia do homem.
a respeito ou acerca da adoração. Tudo do homem, porque é o mundo do homem, o cosmos do homem. Mas o dia do Senhor está por vir ou chegar. É assim. Apenas é que neste tempo da revelação de Jesus Cristo, João foi levado pelo Espírito e foi transportado ou transposto pelo Espírito àquele grande dia. E aí em cima ele escreve o oitavo dia que está por vir ou chegar. O dia do Senhor, quando os dias do homem terminaram ou têm terminado. E aí ele escreve as 7 eras da igreja, aí em cima dessa oração. Escreve as 7 eras da igreja. Os reinos desta terra, então, serão os reinos do nosso Deus. O dia do Senhor será quando caiam os juízos e depois disso, vem o milênio depois disso. Agora, ele termina de ler até aí, mas vamos continuar mais um pouquinho. Na página 43, continua dizendo agora: o mundo faz o que quer com o cristão, o chamam de todo tipo de nomes malvados, zombando dele, mas vem aquele grande dia, e escreve o oitavo dia, quando eles se lamentarão e soluçarão, porque o Cordeiro vem, e escreve Apocalipse 11 também, e Apocalipse 19, Apocalipse 11 e 19. Porque o Cordeiro vem na ira para julgar o mundo, ou em ira para julgar o mundo. E escreve Isaías 61, versículo 2. Então é quando os justos terão o seu dia com o Senhor, porque os malvados serão queimados e os justos caminharão sobre as suas cinzas, entrando no milênio. Agora vejam aí que quando ele fala aquele grande dia, que é o oitavo dia, e diz que se lamentarão e soluçarão, chorarão, porque lembrem-se que, para que eles se lamentem, é por causa de que estiveram escutando, estiveram vendo tudo o que ele, como juiz, esteve realizando, fazendo, e o rejeitaram. Olhem na página 369 do livro dos selos. Aí nos fala... Agora prestemos atenção nos últimos 2 versículos de Apocalipse 6. Ou seja, o que acontecerá com aqueles que riram e zombaram da pregação da palavra vindicada ou confirmada do Deus vivo. Esses profetas estarão aí ou lá e farão todo tipo de milagre, escurecerão o sol e todas essas coisas através ou durante esse tempo. Depois aqueles clamarão para as pedras e para os montes que os escondam da mesma palavra que antes tinham zombado dela, porque agora podiam ver que ele vinha ou chegava. E diziam: escondei-nos da ira do Cordeiro, ele é a palavra. Eles tinham zombado da palavra e agora aí estava a palavra encarnada. E escreve do lado direito para cima a palavra encarnada. Eles tinham zombado muito, grandiosamente desses profetas, mas agora tinha vindo ou chegado a palavra encarnada, tinha chegado. E escreve aí no anjo de Jesus, vírgula, Moisés e Elias. Por que não se arrependeram? Não puderam. Já era muito, muito tarde. E eles conheciam muito bem o castigo que lhes aguardava, porque tinham ouvido tudo isso. Eles estiveram em cultos iguais a este e tinham escutado todas essas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham falado ou dito. E do lado esquerdo ele escreve: tinham ouvido aquilo que viria. Vejam vocês que estas pessoas são pessoas que estão continuam escutando, vendo tudo aquilo que Deus está realizando, fazendo neste tempo final, e ao mesmo tempo estão fazendo isto aqui. E aqui o irmão Branham diz que eles faziam. Diz que zombavam, riram,
tinham zombado, mofado e todas essas coisas, as quais foram feitas por pessoas que estavam escutando e seguindo o ensinamento sobre carpa e estavam todos os dias conectadas, mas não para receberem a fé de rápido, senão que estavam conectadas para fazer isto que o irmão Branham diz aqui ou fala aqui. Portanto, neste tempo final, tem e tinha que aparecer sob esse ministério de carpa e sob o ensinamento, tinham que aparecer pessoas que cumprissem esta profecia, porque toda a palavra que um profeta traz tem cumprimento ou tem que se cumprir, e ele já estava profetizando que neste tempo seria dessa forma, desse jeito. Portanto, todos aqueles que fizeram, que estão fazendo e que continuarão fazendo isso, aqui estão representados aqui nesta página 369 dos selos. Agora, essas pessoas, como já escutaram e continuam escutando, porque elas têm que fazer esse labor ou trabalho, no final, olha o que diz. Mas o tinham rejeitado, desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. E ele escreve do lado direito para cima, misericórdia pela última vez. E embaixo escreve Elias e Moisés, aquele que recebe a sua mensagem, recebe misericórdia. Continua na página 370. E quando uma pessoa despreza a misericórdia, a única coisa que lhe resta é o juízo. E desenha uma estrela de Davi do lado direito. Então, aí estavam ou se encontravam. Esse é o juízo. Pense nisso. Então, aí estavam. Não tinham nem onde se esconder. E a Bíblia diz, e diziam para os montes e para as penhas, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele, escreve juiz, que está sentado sobre o trono, e escreve trono de Davi, porque ele vem. Neste tempo final, ele vem como filho de Davi, ele está realizando, fazendo essa obra de reclamação como filho de Davi. E da ira do cordeiro escreve leão, porque ele está neste tempo final, ele está como leão da tribo de Judá. Eles tentaram de se arrepender, mas o cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. E ele escreve do lado esquerdo, com Elias e Moisés, reclamação. Eles clamaram para os montes e para as pedras, e escreve reinos e governantes ou governadores. Oraram como um clamor e, arrependido, foram devolver aquilo que lhe deram. Judas Iscariotes, vejam, foi até os governantes de lá, porém, não houve tempo para arrependimento. Eles clamaram para os montes e para as pedras, oraram, mas as orações foram feitas muito tarde. E ele escreve aí do lado esquerdo, orações fora do tempo, aceitável. Também escreve o trono de Davi, e em cima de foram feitas muito tarde, escreve não havia ou tinha sangue no propiciatório, porque já. Vejam, quando se deram conta ou perceberam essa obra que ele esteve realizando sob esse ministério messiânico, sob esse ministério de carpa, tenda, era ou foi uma obra de juiz, de reclamação. Como leão da tribo de Judá, já tinha mudado de sua vestidura ou vestimenta. Agora continua dizendo aqui, ou tinha trocado de sua vestimenta. Continua dizendo aqui o Dr. William Souto Santiago. E agora, aqui nós temos Cristo, estou na mensagem, a última vestimenta de Jesus Cristo. E agora, aqui temos a Cristo no capítulo 1 do Apocalipse, no dia do Senhor, sendo visto por João o apóstolo, e o vemos com uma vestimenta que chega até os seus pés e com um cinto de ouro no seu peito. Portanto,
Aí o vemos vestido com uma vestimenta de juiz e o vemos com sua cabeleira branca como branca lã. E disso o reverendo William Branham nos mostra sobre isso que mesmo que Cristo esteja jovem ou está jovem, aparece com seu cabelo branco como branca lã, como os juízes da Inglaterra e de outras nações, da França e de outras nações. Usavam e ainda usam em algumas nações, usam uma peruca branca. E isso mostra que eles têm a sabedoria e a autoridade para fazer o juízo que eles têm de fazer ou realizar. E agora, o cabelo branco ou a peruca branca do Senhor, vejam vocês, naquela vez em que apareceram 7 anjos para o reverendo William Branham, e a fotografia foi tomada pelos repórteres da revista Ciência e da revista Life. O jornalista, essa foto, vejam vocês, mostra os 7 anjos aqui. E quando você vira ela, estava mostrando a foto aí da nuvem, quando você vira, ela mostra o rosto de Cristo. Mesmo que fisicamente não seja Cristo, mas forma o rosto de Cristo. E agora, aqui estão os anjos formando o cabelo branco e também a barba. Vejam que está representado no cabelo branco e na barba do Filho do Homem para o último dia. O que está representado? Porque estarão os anjos do Senhor Jesus Cristo, estarão presentes nesse juízo que ele vai realizar como juiz de toda a terra. Porque esses anjos do Senhor são os cavaleiros do juízo. Foi disso que ele falou em outras vezes ou ocasiões quando ele falou dos cavaleiros do juízo. Portanto, esses anjos do Senhor Jesus Cristo, das diversas ou diferentes eras, estarão presentes aí com Cristo, onde Cristo estará como juiz para trazer o juízo. E lembrem-se que o juízo começa pela casa. Nós sabemos que também tem um juízo que vai se realizar na 6ª dimensão. Agora olhem na página 48 do Livro das Eras, no editado, diz o reverendo William Branham. Ali está ele, semelhante ao Filho do Homem, como a joia embelecida pelo engaste do anel. Assim também ele é glorificado no meio das igrejas. É o dia do Senhor, e escreve 8º dia aí em cima. Porque João o vê de pé, não como um sacerdote, mas como juiz vindouro, o que vem. Como juiz vindouro, o cinto de ouro já não está amarrado na cintura, onde o sacerdote tem que tê-lo enquanto ministra a Deus no lugar santíssimo, mas agora está ao redor de seus ombros, porque agora ele não é o sacerdote, mas o juiz. E ele escreve do lado direito o dia do Senhor, o retrato ou a fotografia com o pilar de fogo sobre o ombro, que é a foto que aparece e se deixou fotografar aí, a coluna de fogo deixou-se fotografar no ombro do reverendo William Branham, que é tipo e figura isso dessa última vestimenta, esse último mensageiro, esse último instrumento, no qual o pilar de fogo estaria encarnado, usando esse véu de carne, e assim manifestar esse título de juiz e fazer a obra de reclamação como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores. Continua dizendo... Agora, João 5:22 chegou a acontecer. Porque o Pai a ninguém julga, mas todo juízo deu a seu Filho. E aí desenha uma estrela de Davi, do lado esquerdo. Porque o Filho do Homem vem com seus anjos são os ministérios de Moisés e de Elias. Continua dizendo, o seu serviço foi prestado, ou se fez, o sacerdócio está consumado. E escreve na segunda dispensação, vejam, o sacerdócio, ou seja, a obra de sumo sacerdote fazendo intercessão no céu, é terminada, finalizada, porque isso é um labor, um trabalho sob a dispensação da graça. Os dias da profecia chegaram a seu fim ou final, ele está cingido como juiz. Agora lê Apocalipse 1, diz, e sua cabeça e seus cabelos, sua cabeça escreve 1, e em cima de cabeça e seus cabelos escreve os 7 anjos. E sua cabeça e seus cabelos eram brancos como branca lã, como a neve, e seus olhos escreve 2, e em cima Moisés e Elias, e seus olhos como chamas de fogo, e seus pés semelhantes, e escreve 3, Moisés e Elias,
e seus pés semelhantes ao bronze finíssimo, ardente como em um forno. E sua voz, escreve 4, como o ruído, barulho de muitas águas, e tinha na sua destra, escreve 5, 7 estrelas. E da sua boca saía uma espada, e em espada, escreve 6, uma espada afiada de 2 fios, e seu rosto, no rosto, escreve 7, seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. E do lado esquerdo escreve Apocalipse 10, do versículo 1 em diante. Na sua força, Apocalipse 1, 14 e 16. João, quão comovedor e inspirante foi o aparecimento de Jesus, e escreve a segunda vinda. Se a primeira vinda foi com a vestimenta chamada Jesus, a segunda vinda, depois de ter feito essa obra de redenção e ascender, subir ao céu com esse corpo glorificado e sentar-se à destra de Deus e realizar, fazer essa obra como sumo sacerdote, depois tem que aparecer na terra como juiz, usando uma vestimenta, da mesma forma como usou a vestimenta para a redenção. Usa uma vestimenta na sua segunda vinda para reclamação. Quão comovedor e inspirante foi o aparecimento de Jesus para João, que estava desterrado por causa da palavra, isolado, e eis aqui a palavra viva, e escreve em carne. João representa a igreja do último dia e representa o mensageiro do último dia, João. Agora, se a palavra viva apareceu a João, e neste momento aqui está representada a igreja, portanto, tem que aparecer para a igreja em carne a segunda vinda do Senhor como juiz. A palavra viva agora estava diante dele, na frente dele. Que visão tão iluminadora, porque todo atributo descritivo tem um significado. Que revelação do seu glorioso ser. E aí começa a enumerar. Seu cabelo tão branco, mas esse é do mesmo livro. Seu cabelo tão branco como a neve. João prestou atenção e mencionou, em primeiro lugar, a brancura do seu cabelo. Era branco e tão brilhoso como a neve. Isso não foi por causa da sua idade ou dos anos. Não. O cabelo resplandecente branco não significa idade, senão experiência, maturidade e sabedoria. Escreve do lado direito, peruca branca. O ser eterno não faz aniversários. O que é o tempo para Deus? Tempo significa muito, muito pouco para Deus, mas sabedoria significa muito. É como quando Salomão rogou a Deus por sabedoria para julgar o povo de Israel. Agora, ele vem, o juiz, vem e escreve juiz do lado direito. O juiz de toda a terra, ele será coroado com sabedoria. E isso é o que significa o cabelo branco e resplandecente e brilhoso. Veja isso em Daniel 7, 9 ao 14. Estive olhando até que foram postos assentos, e um ancião de grande idade sentou-se, cujo vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã limpa, o seu assento como chama de fogo, seus rodas ardiam, suas rodas fogo ardente. E do lado direito escreve o juiz, autoridade, também escreve 7 anjos. Um rio de fogo procedia e saía diante dele, milhares de milhares, e escreve noiva, e em cima milhares de milhares lhe serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. O juiz sentou-se e os livros se abriram, ou foram abertos. Escreve do lado direito o juiz. Eu então olhava por causa da voz das grandes palavras que falava o chifre. Olhava, entretanto, que mataram a besta, e o seu corpo foi desfeito e entregue para ser queimado no fogo. Havia também tirado as outras bestas o seu senhorio ou domínio, e lhes tinha sido dado prolongação de vida até um determinado tempo. Olhava eu na visão da noite, e eis aqui que na nuvem dos céus, como o filho do homem que vinha, e chegou até o ancião de grande idade, e fizeram-lhe chegar diante dele. E foi-lhe dado senhorio, domínio e glória e reino, e todos os povos e nações e línguas o serviam. O seu senhorio era senhorio eterno, que não será transitório ou passageiro, e seu reino que não se corromperá.
Diz o irmão Branham, aí está. Daniel ouviu naquele cabelo branco, ele era o juiz que abria os livros e julgava com eles ou sobre eles. Daniel ouviu que vinha nas nuvens. Do lado esquerdo escreve o retrato com o pilar de fogo sobre o ombro, a fotografia. Isso foi exatamente o que João viu. Ambos o viram iguaizinhos, exatamente iguais. Eles viram o juiz com o seu cinto de juízo nos seus ombros, puro e santo, cheio de sabedoria, completamente apto para julgar o mundo em justiça. Aleluia. Até mesmo o mundo entende esse simbolismo, porque nos tempos da antiguidade o juiz chegava e convocava a corte estando vestido com uma peruca branca e um largo manto que significava a sua autoridade completa ou geral, um manto do pescoço até os pés para repartir justiça. E escreve 2, o próprio irmão Branham aí, o editor, 2, seus olhos como fogo. E em cima escreve Moisés e Elias. Pensem nisso, aqueles olhos que uma vez foram escurecidos com lágrimas de tristeza e de piedade, aqueles olhos que choraram com compaixão diante do túmulo de Lázaro, aqueles olhos, e em olhos, aqueles olhos que choraram, aí olhos, ele circula a palavra olho e escreve fogo nos olhos do profeta. Aqueles olhos que choraram com compaixão diante do túmulo de Lázaro, aqueles olhos que não viram a maldade dos assassinos que o dependuraram em uma cruz, mas na tristeza ele clamou, Pai, perdoa-os agora. Aqueles olhos são uma chama de fogo agora, os olhos do juiz, e escreve do lado esquerdo, o juiz. Quem recompensará aqueles que o rejeitaram? Quem recompensa? De todas as emoções humanas, ele manifestou esta com muito mais frequência do que todas as outras, quando ele apareceu como Filho do Homem. Ele chorou muito ou demais, mas por trás daquele pranto e de tristeza ainda Deus estava aí. Aqueles mesmos olhos viram visões, olharam até as profundezas dos corações dos homens e leram seus pensamentos e conheceram os seus diversos caminhos. Muitos caminhos, brilhando ardentemente de olhos mortais estava Deus vendo. Clamavam aqueles que não o conheciam por aquilo que ele era. Porque se não crereis, ou cresceis que eu sou, em vossos pecados morrereis. João 8:24, se não faço as obras de meu Pai, não creiais em mim, mas se as fizer, ou faço as obras de meu Pai, mesmo que não creiam em mim, crede nas obras. João 10:37 e 38. Como Jeremias da antiguidade, ele foi o profeta de muitas lágrimas, porque os homens não receberam a palavra de Deus e colocaram a revelação para o lado, ou de lado, e aí ele escreve, ou desenha uma pedra angular e as eras. Aqueles olhos ardentes, e em cima escreve Moisés e Elias, e flamejantes do juiz estão agora gravando a vida de toda a carne, correndo para cá e para acolá, por toda a terra percorrendo. Vê esses olhos ardentes que são os ministérios de Moisés e Elias, já aqui nos mostra que isso é na sua obra de reclamação, e isso se está cumprindo neste tempo final, isso. E está o quê? Gravando a vida de toda a carne, porque precisa-se de evidências para poder se realizar um juízo justo. E, em primeiro lugar, está o aviso, a advertência. Depois, para realizar esse juízo, já aí vai-se com todos os elementos ou coisas e vai-se com todas as provas para realizar-se esse juízo acontecer. E aí ver se a pessoa se sai bem ou se sair mal, se sai bem ou mal a pessoa. Correndo para cá e para acolá por toda a terra. Não há nada que ele não conhece ou conheça. Ele conhece os desejos do coração e o que cada qual se propõe a fazer ou quer fazer. Não há nada escondido que seja revelado, porque todas as coisas estão nuas diante dele, a quem nós temos que prestar contas. E escreve do lado esquerdo, 7 olhos para cima, escreve 7 olhos igual 7 mensageiros. 2 olhos é igual Moisés e Elias. Agora, disto nos falou o apóstolo Paulo também, nos falou disto em 2 de Coríntios, no capítulo 5, versículo 1 diz, porque sabemos que se nossa morada
terrestre, este tabernáculo se desfizer, ou seja, essa vestimenta, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas nos céus. Por isso também gememos, desejando ser revestidos daquela nossa habitação celestial. E aí desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo. Pois assim seremos achados vestidos e não nus, porque assim mesmo os que esperamos, porque assim mesmo os que estamos neste tabernáculo gememos com angústias, porque não quiséramos ser nus, senão revestidos, para que o mortal seja absorvido, tragado pela vida. Mas aquele que nos fez, para isto mesmo Deus nos fez, quem nos deu as arras do Espírito, assim que sempre vivemos confiados, confiantes, sabemos que ainda estamos ou estivermos no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque pela fé andamos, não pela vista ou pelas vistas, porque confiantes, mas gostaríamos de estar ausentes do corpo e presentes no Senhor. Portanto, procuramos também, ou ausentes ou presentes, procuramos ser agradável a Ele, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada qual receba conforme o que tenha feito enquanto estava ou estivesse no corpo, seja bom ou seja mau. Veem que tudo está ficando gravado para esse dia de juízo. Agora continua dizendo aqui, o reverendo William Branham, na página 50, onde eu estou, diz: não há nada escondido que não seja revelado ou é revelado, porque todas as coisas estão nuas diante dele, a quem temos que prestar contas. Pense nisso. Ele sabe até mesmo aquilo que você está pensando neste momento. Sim. Aí está ele de pé como juiz, com olhos flamejantes, para repartir juízo. O dia da misericórdia chegou ao seu final, ou seja, que quando isso estivesse se cumprindo, o tempo da misericórdia chegaria ao seu fim ou final. E em cima escreve aí a dispensação da graça e escreve o tempo de redenção não seria mais. E também escreve do lado esquerdo, termina a dispensação da graça. E do lado direito desenha uma seta e escreve o juiz e uma seta para uma pedra angular e as eras, mas a seta é para a pedra angular apontada. Que os homens se arrependessem e inquiriram, afligissem seu rosto, colocassem seu rosto em justiça enquanto há tempo. Escreve de redenção. Agora o tempo dessa anistia é este tempo final, onde os homens vê que se arrependem ou se arrependam e perguntem, ergam seu rosto para que nesse rosto de justiça, ou seja, como juiz, obtenham a misericórdia, porque essa é a misericórdia de Deus pela última vez. O que fariam no seu seio a sua almofada, enquanto o mundo se desfaz em fogo? Fariam do seu seio e almofada os pés de bronze, número 3, e seus pés semelhantes ao bronze, reluzente como um forno. O bronze é conhecido pela sua dureza extraordinária. Não há nada que seja conhecido para que se junte com o latão para fazer a sua têmpera. Esse bronze dos seus pés é muito sobressalente, porque tem resistido à prova do forno ardente, uma prova que nenhum outro resistiu. Isso é exatamente certo, porque o bronze representa o juízo divino. Um juízo que Deus determinou e trouxe para o seu cumprimento. E escreve do lado esquerdo, o bronze é igual, juízo divino. Bronze reluzente. Agora, continuamos aqui na mensagem, a última vestimenta de Jesus Cristo. Continua dizendo o Dr. William Soto: de tais coisas não podemos falar claramente ou abertamente, para não interromper o programa divino que há para esse momento. Mas tudo isto acontecerá depois que Cristo complete ou completar a sua igreja, tenha chamado e juntado até o último dos escolhidos, e então Cristo se levantará do trono do Pai fará sua obra de reclamação com a vestimenta de juiz de toda a terra. Vejam que aqui nós vemos aqui que é através de uma vestimenta que ele realiza essa obra de reclamação. Continua dizendo ainda, todavia ele está como sumo sacerdote, portanto ele tem a vestimenta de sumo sacerdote. Está como sacerdote depois que ele sair do lugar santíssimo ao completar a sua obra de intercessão, assim como o sumo sacerdote, quando saía do lugar santíssimo, trocava de roupa.
que é o que ele fez, que ao se levantar do trono do Pai, ele mudou de roupa. E as roupas que ele estava usando, vejam, sob a dispensação da graça, de era em era, ele foi trocando, mudando de véu de carne para outro véu de carne, foi mudando a sua roupa, mas já fora da dispensação da graça, não podia continuar usando as vestimentas que se usavam ou foram usadas como sumo sacerdote. Tem que trocar de vestimenta para ser usada como juiz. E quando terminava, ou seja, está falando aqui do sumo sacerdote, quando ele saía do lugar santíssimo, ele trocava de roupa, e quando terminava todos os seus labores desse dia da expiação, ele trocava de roupa e colocava as roupas douradas de ouro, as roupas que o colocavam como o noivo de Israel, o noivo do povo hebreu. E Cristo se porá, vestirá as roupas de juiz e de rei, porque ele é o juiz, e ele é o rei, porque ele é o rei de reis, e ele é o rei, o qual se sentará sobre o trono de Davi para reinar, e se sentará com essa última vestimenta, com a última que ele pôs ou colocou-se, a qual, vejam vocês, assim como foi adotado no Monte da Transfiguração, Jesus foi adotado, e depois, quando foi crucificado e foi sepultado, mas quando ressuscitou com o corpo eterno e glorificado. Assim é neste tempo final com essa última vestimenta. A adoção foi lá em cima no Monte da Transfiguração, representa a era da pedra angular. E neste tempo final é o segundo que isso acontece com ele, é o segundo. E teremos a Cristo na sua segunda vinda, quando tiver completado a sua igreja, vestido com uma nova vestimenta e com um nome novo. Vejam, depois dele terminar a dispensação da graça e ele se levantar do trono do Pai, ao terminar a dispensação da graça, ele vem com essa nova vestimenta, não pode vir ou chegar com uma vestimenta que ele já usou para usá-la como juiz e como rei. Porque, olhem, nesta mensagem, intitulada Ministros com Entendimento, pregada no dia 20 de maio de 2002, ele nos diz, e olhem, esse dia foi uma segunda, e no domingo foi domingo, dia 19, domingo, ou seja, esse dia domingo eu estava fazendo aniversário aí, domingo, dia 19, e isto aqui ele pregou na segunda-feira, dia 20, e aí eu tinha uns 28 anos. Vamos ver. Sim, uns 28 anos eu tinha. Eu tinha feito justamente nesse dia, 28, no dia de domingo, feito 28 anos e já aí, somando os 9 meses, no ventre mais os 10 dias de atraso, já caía em uns 29 anos e meio. Agora, continua dizendo, ou vamos ler aqui nesta mensagem Ministros com Entendimento, pregado no dia 20 de maio de 2002, e foi em junho isso. Depois, então ele mandou me ungir assim através do nosso irmão Miguel, me mandou ungir, e vocês já conhecem ou sabem esse evento, o acontecimento aí muito, muito importante no programa divino. Agora, diz, de era em era, vejam, quando acaba-se uma era, a coluna de fogo, o Espírito Santo, que é Jesus Cristo, vem e envia um homem, o unge com seu Espírito, coloca nele a revelação divina, e esse homem fala ungido com o Espírito Santo. E onde não há ou existe uma nova era é uma criação de uma nova era, onde não há. E onde não há pessoas para essa nova era, chame junto os seus filhos e os coloca em uma nova
nessa nova era os coloca, e assim é criada essa nova etapa, é criada ou era da igreja. Tem uma mensagem onde ele diz, se não houver, ele cria pela palavra falada, e ele estava falando da era da pedra angular. Continua dizendo, e Cristo não se detém ou para numa era que já terminou, não se detém. Quando termina com uma era, já terminou, e se move para abrir uma outra era, uma nova era. E quando termina com o mensageiro, já terminou com esse, finalizou com esse. E isso parece que muitos não entendem isso ainda, mas vejam, se precisa ter, é necessário ter a mente de Cristo, a mente do ungido. Se precisa ter entendimento e, se tiver entendimento, pois essa pessoa não pode ter vindo e ser um atributo de Deus. Não pode ter vindo da sétima dimensão. Porque de era em era, de dispensação em dispensação, desde o Gênesis até o nosso tempo, Deus tem feito ou fez um padrão, uma norma, e não pode mudar a sua forma, o seu jeito. Termina o mensageiro e o leva e levanta outro. Não volta a levantar o mensageiro que já ministrou para continuar o labor ou a obra, senão que ele usa outro véu de carne. E muito mais neste tempo final, no qual, e que na sua obra de reclamação, ele vem com a vestimenta como juiz. Enquanto esteve-se na dispensação da graça, enquanto estiveram os tipos e figuras realizando ou acontecendo, ou seja, todos os memoriais, em e sob a dispensação da graça, e estavam se realizando, se fazendo batismo, estava se fazendo lavatórios de pés, estava se realizando Santa Ceia. Tudo isso corresponde ou cabe à dispensação da graça e é um labor, uma obra que se estava realizando em todas as eras e nessa parte da brecha. E assim, Deus estava com esses instrumentos realizando essa obra de sumo sacerdote. Agora, ele, neste tempo final, ao ele levantar-se do trono do Pai, vem com essa última vestimenta, e essa última vestimenta é como juiz. Agora, ele continua dizendo aqui, e quando termina com o mensageiro, já terminou, finalizou com esse, não vai ressuscitá-lo para depois voltar com ele, porque daria a mensagem de uma era que já passou. Se desejam que o irmão Branham ressuscite para que ele cumpra a visão da carpa, tenda, vejam, ele diz aqui que se voltar, ele voltaria e daria a mensagem que ele deu, ou seja, os introduziria novamente na dispensação da graça. Se ressuscita ao Dr. William Soto Santiago, vai ressuscitá-lo. E se o ressuscitar, pois, vai fazer a mesma coisa que ele fez sob o seu ministério. Agora, eles vão ressuscitar em corpos eternos e glorificados, quando já essa obra de reclamação tiver se feita, e já quando esse anjo com o selo, o anjo com o selo do Deus vivo, quem está neste tempo final selando os escolhidos e também aos 144 mil, vejam vocês que aí a ressurreição acontecerá aí, e ao vê-los seremos transformados. Mas nenhum deles será usado para realizar ou fazer esse labor ou trabalho de dar a fé de rapto. A fé de rapto ele a dá com a sua última vestimenta, que é como juiz, como rei, como leão. Continua dizendo, porque daria a mensagem de uma era que já passou. Levanta, diz, levanta outro mensageiro, revela a ele sua palavra, se faz carne nele, essa palavra dessa era, ele a proclama e então cria-se uma nova era, e são colocadas as pedras vivas, as pessoas que correspondem ou pertencem a essa nova era, e aí cria-se essa nova parte do templo espiritual de Cristo. É criada com quê? Com pedras vivas, com seres humanos.
Agora continua dizendo, na última vestimenta de Jesus Cristo, portanto, Cristo brevemente estará colocando-se as vestimentas que estão mostradas em Apocalipse. Se ele diz que Cristo brevemente, isso foi em 2005, é porque não era através dessa vestimenta que ele está falando nessa mensagem, não era através dessa vestimenta. Portanto, Cristo estará brevemente colocando-se as vestimentas que estão mostradas em Apocalipse capítulo 19, e na sua vestimenta tem escrito um nome, que é Rei de Reis e Senhor de Senhores. Portanto, essas vestimentas estão identificadas com um nome. Agora nós temos as vestimentas físicas, literais, e também temos as vestimentas do corpo físico que nós temos. Nós temos uma vestimenta de pano, mas também nós temos uma vestimenta de pele, de carne e osso e sangue. Agora Paulo dizia, gostaria de ser revestido e não desvestido, e não ficar nu. Não falava da vestimenta de pano, senão da vestimenta de carne, do véu de carne, a vestimenta de carne. Agora Cristo, diz a Escritura em Apocalipse 19, versículo 11 em diante, então vi o céu aberto, e eis aqui um cavalo branco, e aquele que o montava chamava-se Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e peleja a luta. Seus olhos eram como chamas de fogo, e havia na sua cabeça muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém conhecia, senão ele mesmo. Assim é que vem, tem um nome que ninguém conhecia, senão ele mesmo, ele próprio. Estava vestido com uma roupa tingida em sangue, ou salpicada de sangue, seu nome é o Verbo de Deus. Agora podemos ver aqui que existe, e podemos ver que existe aqui uma promessa divina e tem um entrelaçamento entre o ministério que ele realiza com a vestimenta de sumo sacerdote e o ministério que ele realiza com uma nova vestimenta. Vê? O ministério que ele realiza e realizou sob a dispensação da graça é esse entrelaçamento que ele realizou ou fez com a vestimenta de sumo sacerdote, que neste tempo final estaria realizando, esse ministério estaria realizando, sendo feito com uma nova vestimenta, ou seja, com a vestimenta de juiz, fazendo. Continua dizendo, e cobrindo, abarcando tudo o que é vestimenta. Apontamos a vestimenta de roupa e também a vestimenta de um corpo físico, a vestidura de um corpo físico, o vestimenta. Ele, quando ele foi condenado e açoitado, e depois ele foi crucificado, a vestimenta de pano foi repartido para os 4 soldados, a túnica, lançaram sorte, a um deles lhe coube, e depois deu uma nova vestimenta. Quando ele ressuscitou com uma nova vestimenta, e também crucificaram o seu corpo, a sua vestimenta de carne foi crucificada, o seu corpo de carne, e que ressuscitou jovem, ou seja, que a nova vestimenta é muito melhor do que a vestimenta do passado que passou, e portanto, essa nova vestimenta do corpo novo e glorificado é imortal, e a vestimenta que recebe para esse corpo é para ministrar como sumo sacerdote no céu, e depois, ou seja, depois de terminar essa obra de redenção, ou seja, essa obra de intercessão lá no céu, e depois receberá uma nova vestimenta para estar como Rei de Reis e Senhor de Senhores e Juiz de toda a terra. Agora, mais na frente, nesta mesma mensagem, nos diz, portanto, algum dia nós estaremos usando nossa última vestimenta física, ou seja, de pano, nossa última vestimenta que cobre o nosso corpo físico, e depois obteremos a nova vestimenta para o novo corpo. Em palavras mais claras, o corpo novo também virá com a vestimenta de linho finíssimo, branco e limpo, que Deus nos dará. A nova vestimenta, ou seja, veja, ele também terá a sua última vestimenta, a qual é que ele estaria usando neste tempo final. Portanto, iremos para a ceia das bodas do Cordeiro bem vestidos em nossa alma com a vestimenta do corpo glorificado, vestidos fisicamente com a vestimenta do corpo físico glorificado, e o corpo físico vestido com a vestimenta de linho finíssimo, branco e limpo, que representa as ações justas dos santos, ou as justas ações dos santos. Vejam aqui em Apocalipse 19, diz, versículo 7 em diante, gozemo-nos e alegremo-nos e demos glória a ele, porque chegaram as bodas do Cordeiro, e sua esposa se tem preparado, e a ela se lhe foi concedido que se vista de linho fino, limpo e resplandecente, porque o linho fino ou são as orações dos santos.
vimos a última vestimenta como juiz. Ele e o nosso irmão Juan Rodrigues, nosso irmão Ramon Rodrigues Lopes, nosso irmão Ramon Rodrigues Lopes, ele, quando ele ressuscitar, estará recebendo essa vestimenta desse corpo eterno e glorificado, assim como a receberão todos aqueles que vão ressuscitar. E nós, ao vê-los, vamos ser transformados. Também vamos obter essa nova vestimenta desse corpo eterno e glorificado. E nesse corpo eterno e glorificado, Deus também, nesse corpo, Deus também nos dará essas novas vestimentas de linho finíssimo, branco e limpo. Ou seja, aqui também teremos vestimentas nesse corpo eterno e glorificado, vestimentas novas, novas vestimentas. Recebam. E eu reitero minhas condolências novamente sobre a partida ou pela partida de nosso irmão Ramon Rodrigues Lopes, a sua esposa Teresa Molina, seus filhos Mauro Rodrigues, Leonardo Rodrigues e Yolanda Rodrigues e os outros familiares e todos os irmãos da congregação lá onde ele assistia à congregação do reverendo Epifânio Lopes. E como disse aí o apóstolo Paulo, em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, versículo 13, tampouco queremos, irmãos, que ignoreis a respeito daqueles que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará junto com Jesus aqueles que dormiram nele, pelo qual vos dizemos isto em palavras do Senhor, que nós que vivemos, que tenhamos ficado até a vinda do Senhor, não precederemos ou seremos primeiros aos que dormiram, porque o Senhor mesmo, com voz de mando, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que vivemos, que tenhamos ficado, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para receber ao Senhor nos ares. E assim sempre estaremos com o Senhor. Portanto, animai-vos uns aos outros com estas palavras, que estas sejam palavras de consolo a todos os familiares. Hoje, terça-feira, 13 de agosto, quarta-feira, 13 de agosto deste ano de 2025, a última vestimenta como juiz. Continuem passando um dia de paz, de tranquilidade em vossos corações.